Salve, salve galera, eu sou Piero Fiorelli, analista de NBA do portal The Playoffs, e estou aqui para listar o top 10 jogadores da agência livre, os 10 melhores nomes que estarão disponíveis no mercado, seja para estender com a atual franquia ou para mudar de equipe na NBA. Então, vai ser polêmico, mas eu espero que você entenda o meu ponto de vista e deixe sua opinião nos comentários e fortaleça o debate, né? E, sempre lembrando, se inscreva e curta o The Playoffs, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, enfim, para dar uma força para fortalecer a família The Playoffs, beleza? Vamos para a lista. O primeiro nome não poderia ser diferente. James Harden. É o jogador mais especulado desse mercado da agência livre. Ele tem uma player option gorda para essa temporada, mas ele não deve exercer. Inclusive, já todos os principais insiders já disseram que ele vai testar o mercado e vai em busca do seu último grande contrato. O jogador que está aí se aproximando dos 34 anos de idade, ou seja, se caminhando para uma reta final de carreira, mas ainda tem um caldo ali, né? Por mais que foi um ano de um volume ofensivo um pouco menor, ele liderou a NBA em assistências, mostrando que ainda é um jogador que impacta na liga. E foi importante na série contra a Boston, naquele jogo 1, sem o Joel Embiid, o James Harden assumiu e venceu aquele jogo 1. Então tem a expectativa óbvia do Philadelphia 76ers trazer o James Harden de volta, agora que tem o Nick Nurse no comando, né, chegando para substituir o Doc Rivers, então existe uma expectativa e uma confiança dentro de Philadelphia de que ele vai assinar a extensão contratual, mas nunca dá para ter certeza em relação ao James Harden, né? Se fala até numa possível volta para o Houston Rockets, para liderar esse novo projeto, agora com o Ime Udoka como comandante no Houston Rockets. Então, o James Harden é um cara que está sendo especulado em vários lugares, e eu acho que ele é o principal nome dessa agência livre. Então, se eu fosse colocar um top 1, para mim é indiscutível, James Harden. O número 2 é outro jogador polêmico, ainda mais polêmico que o número 1, né? Kyrie Irving. Kyrie Irving, que foi trocado do Brooklyn Nets para o Dallas Mavericks durante a última temporada. Ele não conseguiu fazer os playoffs junto com o Luka Doncic, uma surpresa absurda. Quem ia imaginar que Kyrie Irving e Luka Doncic juntos, saudáveis, não conseguiriam disputar os playoffs, inclusive na reta final de temporada, o time tirando jogadores de quadra para tentar uma escolha melhor no draft, enfim. Foi algo trágico para Dallas, mas qual é a saída para Dallas aqui, a não ser oferecer uma extensão contratual, oferecer um novo contrato para Kyrie Irving? Então é complicado. E qual outra equipe poderia oferecer um contrato para Kyrie Irving? Por mais que, então, o cenário seja ele permaneça, ele é sempre um personagem fundamental para uma agência livre. Então, ele livre no mercado, ele vai agitar, vai receber muitos olhares, muitas especulações. Aparentemente, não tem nenhuma franquia hoje batendo de frente com o Dallas nessa disputa por uma extensão contratual. Mas, vamos ver, né? Para mim, o número 2 é Kyrie Irving, mesmo ele permanecendo no Dallas. Agora a gente começa as dúvidas. Jogadores de níveis parecidos, de características parecidas. Para mim, o número 3 é Fred VanVleet. Pô, mas Fred VanVleet não veio de uma grande temporada? Sim, mas é um jogador no auge da carreira em termos de idade. E é um cara que encaixa em qualquer equipe, porque é um grande defensor, ótimo defensor, principalmente contra armadores, jogadores mais baixos. É um cara que consegue arremessar de 3 fora da bola, então é um cara que não precisa levar a bola. Então, times que já têm as estrelas que conduzem o ataque, ele pode ser esse jogador secundário, e ele pode armar numa situação em que a principal estrela está no banco, ou se precisa de um criador secundário. Ele é um jogador que encaixa em qualquer equipe que quer ser campeão. Então, ele deve declinar a player option dele, receber um grande contrato. Então, por mais que tenha sido uma temporada abaixo de Fred VanVleet, principalmente em números e aproveitamento de arremesso de 3 pontos, arremesso de quadro, tá muito longe do que a gente imaginava de um cara que cotado para All-Star Game, enfim. Fred VanVleet é um grande nome dessa agência livre e vai ser disputado aí por muitas franquias. O meu número 4, Draymond Green. Se quer nome de peso, Draymond Green é esse cara. Também um veteranaço, jogador experiente, multicampeão da NBA. Vai declinar da sua player option, segundo os reportes recentes. Então, Draymond Green estará no mercado. Qual é o foco do Draymond Green? Buscar um título? Uma outra franquia? Uma equipe que quer ser campeã e precisa de um personagem como Draymond Green, ou ele vai para uma equipe em reconstrução, para liderar jovens jogadores, para ser o exemplo? Enfim, são muitas dúvidas ao redor do nome do Draymond Green, mas ele, para mim, é um personagem fundamental dessa agência livre. Vai receber, assim como o James Harden, provavelmente o último grande contrato da carreira. Então ele quer a grana, ele está em busca disso, e aí resta saber qual equipe que vai pagar. Se é um contender ou se é um time em reconstrução. Vamos ficar de olho, mas o Draymond Green ele ainda é um jogador que impacta muito defensivamente,
é um ótimo criador de jogadas, né? Um ótimo passador. A pontuação não tá ali, apesar de, em termos atléticos, quando ele tá bem fisicamente, ele é um cara que consegue atacar o aro, apesar de ter perdido muita confiança no arremesso. Mas ele é um jogador que ainda impacta positivamente uma equipe e é um multicampeão. Então, para quem gosta daquela mudança de cultura, talvez o Draymond Green seja essa peça que falta na franquia. Na minha quinta posição, um nome também de um veterano, Brook Lopes. Sim, pô, mas não teriam nomes mais pesados do que o Brook Lopes para agora? Pode ser. Mas em nível, em um jogador que pode impactar na franquia que ele chegar, eu acho que o Brook Lopes é um dos melhores jogadores disponíveis dessa agência livre. Com 35 anos de idade, ele foi candidato ao prêmio de defensor do ano, perdeu para o Jaren Jackson Jr., de fato, ok, ele estava a disputa ele, Evan Mobley e Jaren Jackson Jr., mas ele é um grande defensor hoje em dia, um cara que se modificou durante a carreira, ele era conhecido por não ser um bom defensor no início da carreira, não arremessava de 3 pontos, e hoje ele é um jogador completamente diferente. Então, para quem quer um protetor de aro, um grande reboteiro, um jogador vencedor e que consegue espaçar a quadra para arremessar de 3 pontos, esse cara é o Brook Lopes. Talvez oferecer um contrato muito longo para um jogador de 35 anos seja um risco, de fato mas talvez para 2 anos, eu acho que é um cara que impacta muito para equipes que querem vencer agora. Então, o Brook Lopes é um jogador para a gente ficar de olho nesse mercado. Se eu falei de veteranos, agora eu vou com um jovem jogador, jovem relativamente jovem, vai no auge da carreira, Kyle Kuzma. O cara que dividiu opiniões por muito tempo, né? Era amado e odiado ao mesmo tempo pelo torcedor do Los Angeles Lakers. Por muito tempo era o cara que estava cotado em qualquer troca envolvendo os Lakers, enfim. Foi para Washington, redescobriu o seu jogo, evoluiu defensivamente, é uma arma ofensiva fantástica, arremessa muito bem de 3 pontos, é um ala grande. A gente viu o poder de um jogador, o cara que é um ala, jogador da posição 3, da posição 4, que consegue arremessar e que consegue atacar rebotes ofensivos, que consegue gerar dificuldade defensiva pela sua altura, como foi o caso do Aaron Gordon nos playoffs, não tanto pelo arremesso, mas por cortar em direção à cesta e ser um cara muito alto e difícil de ser marcado. E um ala com 2,6, com o poder de arremesso que tem o Kyle Kuzma e tendo evoluído defensivamente, eu acho que ele é um jogador completamente diferente daquela visão do início dele dos Lakers, né? Então, para quem quer esse ala, o Kyle Kuzma é um cara que eu acho que vai sair bem caro nessa agência livre e que quem conseguir contratar pode ter um jogador que pode fazer a diferença, por que não? É realmente um jogador que mudou muito o seu nível no Washington Wizards, deve declinar a sua player option também, e aí arriscar no mercado. É um jogador que eu tô muito curioso para ver qual será o destino de Kyle Kuzma. Assim como o Kyle Kuzma, o número 7 da minha lista é também um ala de força, altura. Jeremy Grant foi um dos jogadores do início desse Denver Nuggets vencedor. Ele estava na bolha, naquele time que perdeu para os Lakers. Time já de Jamal Murray, já de Nikola Jokic, já de Michael Porter. E o Jeremy Grant era um coadjuvante ali. E ele saiu do Denver Nuggets em busca de protagonismo. Assinou com o Detroit Pistons, conseguiu os números dele, virou um pontuador, foi trocado para Portland também, conseguindo carregar esses números ofensivos. Só que os números ofensivos cresceram, mas os times de Jeremy Grant não chegavam a playoffs. Então aí é a dúvida. O Jeremy Grant é um jogador que é um role player para time bom ou ele é um grande jogador para time ruim? E aí? Será que ele é um cara capaz de receber muito dinheiro e impactar positivamente uma equipe para ser campeão da NBA? É uma dúvida, mas ele é um jogador indiscutivelmente bom, dos dois lados da quadra. Então, Jeremy Grant é um personagem interessante e eu acho ele até curioso para saber qual é o valor de Jeremy Grant. Então, por isso, eu coloco ele nessa posição na minha lista. Na 8ª colocação, Nikola Vucevic, jogador que foi trocado há 2 temporadas atrás para o Chicago Bulls no meio da temporada, numa troca realmente bombástica com o Orlando Magic, ano em que o Nikola Vucevic foi All-Star pela 2ª temporada consecutiva em Orlando. Parecia que realmente seria um jogador que faria um Big Three, entre aspas, com o Zach LaVine e DeMar DeRozan, e não conseguiu acontecer em Chicago. Nas 2 temporadas e meia em que ele jogou nos Bulls, ele não conseguiu ser aquele jogador de Orlando. Se fala muito sobre até uma possível extensão dele com o Chicago, talvez por um contrato menor, ganhando ali ao redor dos 20 milhões por ano, enfim. Não sei ao certo. Será que o Nikola Vucevic consegue recuperar aquele nível de um All-Star? Será que outras equipes podem entrar nessa disputa com o Chicago Bulls? Eu acho que o Nikola Vucevic é um personagem interessante dessa agência livre, um cara pra gente ficar de olho. De repente, um sign and trade, se o Chicago Bulls decidir fazer uma reconstrução, vai saber. A gente não sabe muito bem qual é o futuro do Chicago Bulls. E o Nikola Vucevic é um personagem dessa agência livre. Na 9ª colocação, Jacob Poeltl, pivô do Toronto Raptors. Ele que foi trocado de volta para Toronto, para quem não lembra,
Jakob Poeltl estava envolvido na troca do Kawhi Leonard, aquela troca que levou o Kawhi para Toronto, o Poeltl foi para o San Antonio Spurs e nessa temporada ele foi de volta para Toronto após ter jogado bem por alguns anos ali em San Antonio, desenvolvido um grande defensor, um grande reboteiro, faz muito bons bloqueios, é um jogador inteligente, muito bom defensor mesmo. Ofensivamente ele tem suas limitações, consegue atacar no pick and roll, mas não tem arremesso, o lance livre dele é muito ruim, então ele tem limitações ofensivas, mas o poderio de rebotes, de defesa e essa inteligência até para contribuir no ataque com bloqueios, enfim, pode ser um jogador fundamental para várias equipes. Se fala sobre uma renovação com o Toronto, o Toronto gosta muito do Jakob Poeltl, o Toronto não tem pivô, então precisa renovar com ele de qualquer maneira, mas o Toronto também é um time que está nesse meio termo, se reconstrói, se continua tentando, perdeu o Nick Nurse agora mudando de franquia, né? Então, seu treinador, que foi um dos símbolos dessa era vencedora, saiu. Será que o Pascal Siakam fica? Ou o Dio Anunoby? Vão ter trocas com esses principais jogadores? Enfim, é uma indefinição. E o Jakob Poeltl tá nesse meio. E muitas equipes precisam de pivôs, jogadores que conseguem ser caras de função. E o Poeltl é um cara que preenche esse tipo de jogador. Bom defensor, enfim, como eu já havia dito. Então, é um personagem interessante dessa agência livre. Para finalizar, aqui teriam vários grandes nomes, né? Mas nomes que eu diria que impactariam mais as suas equipes. Mas a gente fica pelo personagem. E o personagem Russell Westbrook é muito bom. Porque ele sempre divide opiniões, olhares apaixonados, visões apaixonadas de torcedores que tiveram o Russell Westbrook. Para os torcedores do Thunder, amam o Westbrook. Para os torcedores dos Lakers, acham ele o pior jogador do mundo, enfim. Essa visão e esse personagem Russell Westbrook que desperta essas emoções. Mas, de fato, nos Clippers ele jogou bem. Então, qual é o real valor de Russell Westbrook? Quem está disposto a oferecer um contrato longo para ele? Enfim, eu acho que Russell Westbrook ele sempre é um grande personagem e para essa agência livre ele vai chamar a atenção também. Se fala muito sobre uma possível volta para os Clippers, mas e se os Clippers atacarem o Chris Paul? Será que mesmo assim o Russell Westbrook fica? Ele ainda tem espaço na NBA? Enfim, são muitas perguntas e ele é sempre um grande personagem. Então, Russell Westbrook fecha o meu top 10. Além do top 10, obviamente, existem menções honrosas, né? São aqueles jogadores que poderiam estar na lista, né? Eu separei aqui alguns nomes, né? Que ficaram ali quase para entrar no top 10. Christian Wood, saindo de Dallas. Não jogou tão bem em Dallas. Será que ele é um jogador positivo para equipes que querem vencer? Mas o talento tá ali. Harrison Barnes, quem quer um ala experiente, bom defensor. Harrison Barnes jogou bem em Sacramento. Josh Hart, agora tem uma player option também com os Knicks, mas pode sair. Austin Reeves, como um agente livre restrito, é o único que eu falei dessa lista aí, um agente livre restrito, então o Lakers pode igualar qualquer oferta, mas ele jogou tão bem nos Lakers, pode pintar uma oferta grande por ele. Cameron Johnson tá no mesmo cenário, agente livre restrito, saindo dos Nets, os Nets também devem manter o Cameron Johnson, mas enfim, são esses personagens que eu acho pra gente ficar de olho nessa agência livre, que tem vários outros jogadores, pode não ser a agência livre mais quente da história da NBA, mas tem bons nomes, e se você ir indo fundo, vai encontrando. E é isso, gente. Você que curtiu, deixe seu like, se inscreva aqui no The Playoffs, curta a gente no site theplayoffs.com.br, acesse a gente nas redes sociais, deixe seu comentário aqui também, né? Faltou alguém? Não concordou com o nome que eu coloquei aqui na lista? Mas esses são, na minha opinião, o top 10. E é isso, gente. Valeu, um abraço, até a próxima.